Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do CSP Podcast. E você que já viu o episódio passado sabe que a gente está numa continuação super especial e a gente vai conversar com uma amiga querida minha. Não viu o episódio passado? Volta, assiste e depois recomeça aqui. E se você já viu, a gente vai começar o nosso bate-papo com a Elaine Lopes, que está aqui comigo. Minha amiga, engenheira, mãe, advogada, empreendedora, mulher de coragem, de fibra. Poderia falar muitas coisas, mas, como eu sempre digo, certamente ela vai se apresentar melhor do que eu posso fazer sobre ela e esse bate-papo aqui que pegou ela de surpresa. Verdade. Que pegou ela de surpresa, mas vamos lá, porque é bom assim. É bom quando a gente consegue compartilhar de forma muito genuína as nossas experiências e impactar as vidas que estão do outro lado. E você tem uma história muito bonita, de muita superação, e eu tenho certeza que você vai impactar muitas pessoas hoje, mas se apresenta primeiro. Eu sou Elaine Lopes, eu sou formada em engenharia, sou engenheira de produção por formação, e durante toda a minha vida, né, eu tinha essa vontade, né, de trabalhar numa grande companhia, de crescer profissionalmente. Então, eu trabalhei durante alguns anos na indústria, trabalhando em produção. Depois, eu fui me movimentando, trabalhei em logística, trabalhei em várias áreas, né, de gestão. E, por último, antes do empreendedorismo, antes de ter o próprio negócio, enfim, eu trabalhei com recursos humanos, né? Então, sou mãe de meus 2 filhos incríveis, do Theo, de 7 anos, e da Malu, de 3, casada, e que tenho a família, né, como um dos valores principais para mim. E muito disso foi o que impulsionou, eu acho que 100% disso, uma virada muito grande na minha vida, né, do mundo corporativo, enfim. É verdade. Como eu já te conheço há um tempão, eu acho que a gente pode conversar aí sobre vários aspectos, né, da tua história. Mas você falou da questão de ser formada em engenharia e de ter trabalhado no mercado durante muito tempo, e de ser mãe e de ser uma mulher casada hoje. Mas eu quero voltar ali um pouco. Quero voltar um pouco na história. Quando você fala, eu sempre quis trabalhar no mundo corporativo, sempre quis trabalhar numa grande empresa, esse sempre foi o meu sonho durante muito tempo. E aí eu quero trazer para a roda algumas outras coisas que a gente só traz quando a gente conhece muito bem a pessoa, né? Mas, desde que eu te conheço, e isso tem muitos anos, você também sempre falou de construir uma família. Uhum. Então, talvez você falasse mais de construir a família do que trabalhar numa grande companhia. Não sei, estou pensando nisso aqui agora. Mas, não sei, me fala, posso estar enganada. Como é que você, na sua cabeça, lá atrás, quando estava escolhendo a sua profissão, quando estava construindo, né? Porque os nossos sonhos são construções também, com muita participação de todas as pessoas que estão em volta da gente. Quando você estava construindo esse seu sonho de se tornar engenheiro de produção, de trabalhar em grandes companhias, como é que você imaginava que você ia equilibrar todas essas caixinhas com a família grande que você sempre quis? Porque você nunca quis só casar e ter um filho, sempre era casar e mais de uma criança. E esse conceito de família, como você falou, né? A família sempre foi um valor muito forte para você. Então, como é que você imaginava que isso ia ser? Então, assim, eu só conseguia
identificar como eu via ou como eu mudei o tamanho das minhas prioridades, né? Mesmo falando mais de família, eu coloquei a prioridade do trabalho na frente com terapia, né? Então, terapia fez toda a diferença na minha vida. Sim, então, na minha assim, também. O que eu identifiquei na terapia? Que o que era mostrado na televisão para mim, de mulheres que eram respeitadas, eram mulheres que tinham uma posição de poder e de negócio muito bem solidificada, né? Então, eram mulheres fortes, mulheres que faziam tudo ao mesmo tempo. Então, eu lembro que eu fiz um exercício na terapia uma vez que era de resgatar a infância. E era para você trazer a brincadeira que você lembrava. Então, você tinha que trazer algo que você lembrava de que você brincava. E eu lembro, né, que quando eu era pequena, eu brincava muito com a minha irmã de que a gente trabalhava. Então, eu pegava o grampeador, não sei se você sabe o grampeador. Sim. O grampeador da minha mesa era o meu telefone, porque as mulheres estavam sempre no telefone. Na época, né, que eu era criança, não tinha computadores, então eram muitos papéis. E era telefone o tempo inteiro, ligando para as pessoas. Então, assim, quando eu resgatei isso, eu falei, cara, desde pequena alguém falou para mim que eu só ia ser respeitada se eu trabalhasse desse jeito, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente também vai crescendo, né, a gente vai falando assim, eu vou me consolidar então, né, profissionalmente, para depois eu ter a minha família. E eu acho que a nossa geração, ela foi muito assim. Moldada, né, com esse conceito. Moldada com esse conceito. Mas eu só consegui perceber quando eu fiz esse exercício lá atrás, que eu falei, cara, será que realmente eu precisava disso? Porque é a mesma coisa quando você, lá atrás, você só pensa e só vê coisas, né? Muitas pessoas falam sobre as princesas, né? Que aí você vive aquele mundo de princesa quando você é criança e quando você chega no mundo adulto, você às vezes não consegue se alocar de uma forma ou entender que as coisas não são não é aquele conto de fadas. Mas eu acho que foi lá atrás que eu comecei a fazer essa balança pesar diferente e ao longo do tempo eu não percebi que eu estava fazendo isso. Entendi. E aí, lá nas brincadeiras, você tinha o trabalho, mas a família não estava na brincadeira. Não estava na brincadeira. Porque as mulheres na TV, né, nas novelas, porque eu sou da época que a novela era o... Noveleiras. Noveleiras, e a novela era o que a gente fazia todos os dias, via novela e jornal, e era isso. Então, as mulheres apareciam desse jeito. E as mulheres que tinham mãe, família, que estavam ali, elas eram sempre as pessoas que sofriam, né? Então, essa repetição, esse padrão repetitivo que a gente via... de regra, eram as mulheres traídas na televisão. Exatamente. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Exatamente. Eram as mulheres que tinham problema. Então, para eu viver aquilo que eu queria, eu tinha que me consolidar para eu não sofrer tudo aquilo que as mocinhas da novela sofriam. E aí, é uma repetição, né? E tudo que você vê de forma repetida, você fica no seu subconsciente. Sim. Entendeu? Quando é que você acha que virou a chave? Foi quando o Theo nasceu, será? O Theo é o mais velho, tá? Que é o de 7 anos. De 7 anos, isso. Quando virou a chave foi quando ele nasceu. Porque eu estava numa empresa grande, num cargo de gestão. Uma empresa que me demandava muito. E eu já vinha nessa batida há alguns anos, então isso para mim... Tava normal para mim. E aí, quando ele nasceu, eu falei, cara, esse sempre foi o meu sonho. E eu não tinha tempo para nada.
Eu deixava o meu filho na creche de 7 da manhã às 7 da noite para eu trabalhar. E meu marido era nesse ritmo também. A gente muitas vezes pagava multa na creche porque a gente não conseguia chegar a tempo. Às 7. Para poder buscar ele. Uhum. E aí eu vivia acelerada. E aí eu chegava, cuidava dele, fazia ele dormir e voltava para trabalhar em casa. Então, 10 horas da noite eu voltava a trabalhar para acordar cedo, para viver aquele ritmo. E eu entrei numa montanha-russa. E eu falei, gente, é isso que eu quero para mim? E, além disso, a gente percebe também que esse mundo que na TV aparenta como um glamour, né? Que é a mulher poderosa, que trabalha, que é isso, que é aquilo. Quando ela quer ter a sua vida pessoal, o seu tempo para você, ela não serve mais para o mundo corporativo da mesma forma. Talvez a gente tenha vários inputs sobre isso no mundo corporativo. E uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, nenhum homem, quando chega para uma entrevista de emprego, ele é questionado quando ele está, sei lá, com entre 25 e 30 anos. Esse homem chega para uma entrevista de emprego e ele não é questionado. Mas você quer ser pai nos próximos 5 anos? Mas nós somos. Nós ainda somos e nós fomos. Eu recebi essa pergunta algumas vezes e eu tenho certeza que você também. Então, o mercado, ele dá sinais, né? Como se você quiser ser mãe, essa vaga não é para você. Se você quiser construir a sua família, essa vaga não é para você, porque você não vai dedicar aqui o tempo que eu preciso. Eu até enxergo mudanças. Eu enxergo que o mundo corporativo está em transformação, eu enxergo que essa pressão hoje, ela é uma pressão diferente, eu não vou dizer menor ainda, mas ela é diferente, mas os nossos 20 e poucos anos, né, a nossa entrada no mercado corporativo, ela foi assim. Muito de uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, eu sou advogada de formação, trabalhei em alguns escritórios, e alguns escritórios que têm filiais no Brasil inteiro, enfim, viajei muito também. E muitas vezes eu observava que as sócias, aquelas que chegavam à condição de sócias no escritório, eram aquelas que não tinham filhos. Daí também a gente falar uma coisa que é muito séria e que a gente precisa trazer para a pauta. Tem uma série no Netflix, inclusive, que fala a respeito disso, que, na bem da verdade, o corte que existe no mercado entre homens e mulheres de remuneração, de ascensão em posições de liderança mesmo, e valor de remuneração, ele não está necessariamente ligado ao gênero, mas ele está necessariamente ligado à maternidade. Porque sim, e existia muito, no meu caso, uma autocobrança também. Porque se eu dava 100% e agora eu não estou dando 100% de mim, eu vou decepcionar as pessoas, ou eu vou me decepcionar com tudo aquilo que eu construí até então, tudo aquilo que eu fiz até então. E, assim, por mais que... meu marido, ele é muito participativo. Ele é uma pessoa que me ajuda em casa, que ele me ajuda com as crianças, né? Mas, automaticamente, muitas coisas caem em cima de mim. Por quê? Porque, né, a gente vai, ao longo do tempo, a gente já está familiarizado com algumas questões, familiarizado com as coisas da escola, familiarizado com as coisas, sabe, com a roupa, sabe? Familiarizado, então o homem automaticamente fala, não, você resolve isso daí. E aí a gente vai... Eu fui passando por tudo isso, né? Porque a gente se cobra e deixa que a empresa cobre a gente, né? Então, eu acredito que tenham mulheres que estejam ouvindo que estão passando por essa situação também. Porque a empresa está ali,
ela está acostumada com seu 100% e automaticamente você vai cair. Vai cair no sentido de que, se você trabalha 18 horas por dia, você não vai mais poder trabalhar 18 horas por dia, porque tem uma criança que você tem que cuidar. Você vai ter que voltar para casa ali. Né? Só que aí a empresa continua esperando que você trabalhe 18 horas por dia com aquela mesma qualidade. E aí, automaticamente, você vai se sentindo mal. E aí, quando acontece isso, eu comecei a repensar muito, sabe? Mas e aí? E agora? O que eu vou fazer? Porque eu só sei fazer isso. Eu só sei fazer isso. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, me especializei e só sei fazer isso. E agora? Né? Então, foi uma coisa que, para mim, foi dolorosa. Foi um processo doloroso de passar, né? Que durou um bom tempo, até o nascimento da minha segunda filha. 4 anos, 4 então. anos. É. 4 anos. Desafiador. Bom, mas eu quero, antes de passar para a continuidade do nosso bate-papo, eu quero fazer uma intervenção e um convite. Veja bem, a gente fala muito sobre a diferença que existe entre homens e mulheres. Isso é fato. Ninguém quer ser igual. Eu não quero ser igual aos homens. Mas a gente fala muito sobre a ocupação dos espaços, sobre não ser nós contra eles, mas ser sobre nós com eles. Em prol de uma sociedade que seja mais justa e mais segura para ambos os gêneros. Perfeito. Mas ainda assim, e aí eu vou dizer que talvez de forma inconsciente ou de forma enraigada social, você disse: o meu marido é muito parceiro. Ele me ajuda com as questões da casa e ele me ajuda com as crianças. De fato, o seu marido é muito parceiro. Eu conheço, então eu posso falar. Mas, ainda assim, a gente fica preso numa condição. A gente fica presa. Estou falando de nós, mulheres. A gente fica presa numa condição da ajuda. Verdade. Né? E a gente tem que ter essa consciência. Porque a linguagem é muito importante. Às vezes a gente não dá o valor que a linguagem tem, mas é pela linguagem que tudo acontece, a gente se expressa pela linguagem. E eu costumo dizer, o português é tão rico que ele tem palavras diferentes que significam coisas parecidas, não a mesma coisa. Então, escolha bem as palavras. E a ajuda, normalmente, ela está ligada, se a gente for olhar no dicionário, a algo que você deveria fazer, e aí você pede ajuda para que alguém contribua com algo que você deveria fazer. Ou seja, a obrigação é sua. E alguém te ajuda a cumprir a sua obrigação. Então, fica aqui a intervenção, mas fica o convite para todo mundo, para você e para todo mundo que está assistindo, né? Principalmente para as mulheres que estão nos assistindo. E para os homens também, para não falarem, mas eu ajudo em casa. Não, você não ajuda na sua casa. Você participa das tarefas da sua casa. Da mesma forma que o seu marido é muito participativo e ele contribui com as tarefas da casa, ele contribui com as crianças, ele faz a parte dele na casa, ele faz a parte dele com as crianças. Talvez se a gente começar a trocar o ajuda por fazer a sua parte, a gente comece pela linguagem, e aí sem falar de qualquer tipo de agressividade, gritaria, briga e nada disso, mas pela linguagem a demonstrar que cada um faz a sua parte. Cada um tem a sua parcela de contribuição naquele resultado, que é o resultado esperado. Ainda que em determinadas famílias a divisão seja você cuida das tarefas fora da casa e eu cuido das tarefas da casa. Ok. Cada família tem o seu sistema de funcionamento. Mas se dentro de uma família existem tarefas dentro da casa que são feitas pelo homem e pela mulher, eu faço a minha parte das tarefas e ele faz a parte dele das tarefas. E não te ajuda. E aí fica a intervenção e o convite para a gente pensar sobre isso, né? O quanto que a gente contribui com a perpetuação de certos comportamentos, inclusive, pela nossa fala. É aquela questão de... a gente sempre ouve, a gente acaba repetindo...
E aí isso vai virando Entra no uma bola de automático. neve. Exatamente, uma bola de neve. Entra no automático, total. Então, fiz a intervenção, fiz o convite, vou voltar. E aí, você comentou que talvez essa ficha tenha caído, né? A ficha de começar esse processo que você chamou de um processo doloroso, de reconhecer que você não conseguia, não podia, não se via mais dando os seus 100% no ambiente corporativo, porque você precisava, queria se dedicar também ao seu filho ali que tinha acabado de nascer. E você viveu esse processo durante 4 anos, um processo que eu volto a frisar, você chamou de doloroso. E doloroso por quê? A que você atribui isso? Você acha que nesse momento você viveu ali quase que uma redescoberta ou uma criação de identidade? Eu não sei se a gente está falando de uma criação, de uma redescoberta, não sei. Como é que você enxerga isso? Em relação à tua identidade, aos teus objetivos. Eu só foi assim, não, até aqui foi tudo bem, tá joia, obrigada pelo que eu vivi, agora eu quero viver outra coisa. Não, foi uma briga interna. Foi uma briga interna. Como eu falei, era o que eu sabia fazer, foi o que eu construí, eu acreditei durante muitos anos que aquilo era o certo para mim e foi. Possivelmente foi durante aquele tempo, né? Que eu vivi e que trouxeram resultados muito positivos para mim. Seja financeiramente, seja culturalmente, enfim. Trouxeram. E aí depois, quando virou a chave, que eu falei assim, e agora o que eu faço? Foi um momento assim, eu não sei o que fazer. Mesmo. E aí, como é que você começou a lidar com essa pergunta? E agora o que eu faço? Foi o momento que eu comecei as terapias e o autoconhecimento, o processo de autoconhecimento muito forte, de eu entender o que era, né, o mais importante, colocar na balança todo o processo. E foi de pouquinho em pouquinho. Cada hora vinha uma coisa, eu absorvia, entendia aquilo ali, demorava um tempo, depois eu ia, dava mais um passo. Então, foi um passo de cada vez, absorvendo cada situação. E, ao mesmo tempo, eu comecei a estagnar, né, no mundo corporativo, porque eu não tinha mais aquela força motriz, né, que me impulsionava. Eu estava num momento de autoconhecimento realmente. E aquele momento de estagnação e de eu olhar muito para dentro. Então, tinha dia que eu ia chorando trabalhar, tinha dia que eu não queria ir trabalhar. Durante muito tempo, eu ficava doente fisicamente, que eu não conseguia ir trabalhar. E isso é muito... eu vou falar interessante a palavra, mas é só porque é importante a gente dar luz para essas coisas, né? Porque nós somos pessoas diferentes e nós vivemos processos diferentes. Então, da mesma forma que outras mulheres podem estar se identificando com essa tua fala, ou inclusive está vivendo esse momento, que é o momento de repensar, né? Porque quando você diz, eu não tinha mais aquela força motriz, e eu comecei a estagnar no mercado privado, eu acho até importante trazer aqui uma ressalva. Você não começou a estagnar e você não perdeu a força motriz porque você se tornou mãe. Mas foi porque a partir de você se tornar mãe, você começou a questionar Exato. a vida que você estava levando. E aí, volto a repetir, pessoas diferentes encaram de forma diferente. Então, pode ser que algumas mulheres tenham vivido esse processo ou estejam vivendo esse processo de repensar, é isso mesmo que eu quero continuar me dedicando 12 horas, 15 horas, 16 horas para o mercado e tá tudo bem, e vamos lá, e vamos de rede de apoio, e vamos de babá, porque a gente está falando de pessoas que possivelmente vão conseguir arcar também com o custo disso. Então, vamos de babá, vamos de escola, vamos de outras formas de rede de apoio, porque eu quero que tá tudo bem, eu quero continuar aqui e minha força vem daqui. Joia. E outras pessoas que vão estar se questionando. Não, eu quero viver
mais perto, eu quero estar mais presente, eu quero viver de outra forma. E, independentemente do momento, joia, né? Joia. Eu acho que o mais importante o primordial é reconhecer esse momento. É identificar o que realmente está causando o desconforto. Será que o desconforto está vindo porque eu gostaria de dedicar mais tempo à família, à maternidade e o corporativo da forma como está? Não está me proporcionando isso? Ou o desconforto está vindo porque, em razão da maternidade, eu não estou conseguindo dedicar como eu dedicava antes para o corporativo e eu quero continuar fazendo isso. Então, não importa o resultado do processo de descoberta, mas o processo de descoberta ele é necessário e ele precisa ser vivido até para a gente continuar sendo feliz, né? Exato. E o que você falou foi exatamente isso. Não é porque eu fui mãe e que eu não estava tendo tempo para o meu trabalho, mas é porque eu entrei num processo de autoconhecimento com relação aos conflitos de valores. Então, como cada um tem os seus valores, né? E aí, o meu valor, como eu falei, número 1, é a família. E eu também descobri isso. Né? Descobri não, né? Na verdade, eu consegui visualizar algo que já era, né? De uma forma muito forte. Então, quando eu identifiquei que aquilo ali era o meu valor número 1, e a partir do momento que a gente identifica qual é o valor que é aquilo que é inegociável, a gente também consegue dizer alguns nãos. Menos doídos, né, Elaine? Menos doídos, exatamente. Só que até eu fazer esse processo acontecer, foi doloroso. Né? Imagina, você está aqui, você está trabalhando 16, 18 horas por dia, final de semana, trabalhando de casa, virando noite, trabalhando num processo árduo, porque é aquilo que você acredita, porque você tem um retorno financeiro ali envolvido, porque você tem sonhos, você tem alguns planos. E você acredita que aquilo ali é o que você precisa alcançar e que está tudo bem. E, de repente, né, vem o filho, que também sempre foi muito desejado. Né? Uma criança, para mim, sempre foi muito desejada. E aí você fala assim, bom, tudo isso que eu pensei aqui para mim, que seria, né, o suprassumo do universo para mim, agora eu vou ter que retroceder. Mas como as pessoas me viam até então, elas vão começar a me ver diferente. Entra um conflito. Lógico. Né? Então, até eu identificar isso, e eu lembro assim, esse setor que você está é um setor que demanda muito, de fato é um setor que demanda muito, que você lida com... gerir pessoas é algo bem desafiador, cada uma tem uma realidade, você precisa se conectar para que você possa gerir de uma forma legal, né? Então, assim, você não lida só com a sua vida, você lida com a vida de outras pessoas, então isso tudo foi levado em consideração. Exato. Né? Então, assim, esse setor ele te demanda muito. A gente tem uma vaga no outro setor. E aí? Só que esse setor você vai viajar o tempo inteiro. E eu falei, não. E aí, pra mim, não dá. Eu já dei esse exemplo várias vezes, você sabe, né? Agora vocês sabem quem é o dono do exemplo. Sou eu. Mas assim, não, então não vou. Porque eu já sabia. Mas e se eu não soubesse qual o seu valor principal? Eu ia falar assim, tá tudo bem. Ia acontecer, ia ficar na mesma porcaria, entendeu? Ia ficar tudo ruim do mesmo jeito. Porque é pior. Ao invés de eu trabalhar de chegar em casa, fazer meu filho dormir e voltar a trabalhar... Nem isso você ia fazer. Nem isso eu ia fazer. Porque ele ia ficar, né, sei lá, com dias os avós, sem te ver. Dias sem me ver. Então, e aí isso ainda ia ser pior. Então, é por isso que eu falo que eu perdi a força motriz. Porque... Né, eu olhei para o meu valor principal e falei, eu preciso fazer um movimento que foi doloroso justamente por conta de entender, né, que a minha realidade era outra. Você está falando e eu estou pensando aqui, a gente já vai avançar para um outro ponto. Mas antes,
Quantas vezes a gente escuta, e aí independente, né? Eu escuto isso de homens, eu escuto isso de mulheres. Não pode ser diferente. Eu não tenho escolha. Não existe outra forma. São jeitos diferentes de falar a mesma coisa. É fácil para você. Nunca é fácil. Não. O seu processo não foi fácil, mas ainda assim você alcançou hoje, e aí a gente já vai falar e entrar nesse ponto, algo que faz sentido para você, que equilibra o seu desejo profissional e o seu valor de família como um valor número 1. Mas abrir mão, às vezes, disso. E disso o quê, Débora? De falar que você não tem escolha, que o que você vive é a sua única opção, que não tem jeito de fazer de outra forma, que se não for assim, você não vai pagar suas contas. Vai sim. Agora, não é fazer loucura. A gente está falando aqui de um processo que durou 4 anos. Algumas pessoas passam por processos mais curtos, outras passam por processos mais longos. Mas são processos, e não tem atalho. Não tem como, né, a gente pegar um atalho e simplesmente falar, de hoje para amanhã, agora eu não vou mais trabalhar nesse lugar porque eu estou muito infeliz, eu vou fazer outra coisa e aí vou viver de luz. Não funciona assim. Não. É um processo. Mas as escolhas precisam ser feitas. E aqui, só antes de entrar no cenário atual, é extremamente relevante que a gente faça escolhas. Primeiro, porque não fazer escolha é uma escolha. Exato. Então, sempre há o que você possa fazer, inclusive fazer exatamente o que você faz do mesmo jeito e tá tudo certo, se tiver tudo bem para você. Né? Então, isso é uma escolha. Não escolher é uma escolha. E o outro ponto que é algo que eu tenho refletido bastante e que, para mim, faz muito sentido. Se você não joga o seu jogo, você é peça no jogo de alguém. Também é uma escolha. Também é uma escolha. Mas é importante ter nitidez sobre isso. E não pode ser de outro jeito, só pode ser dessa forma, eu não consigo sair daqui, eu tô infeliz, eu não gosto, mas eu vou continuar. Vamos viver o processo, né? Viver o processo. Não tá bom, não tô feliz, não tô mais afim. Vamos viver o processo. O que a gente pode fazer de degrau em degrau, e aí não é um salto, que você não chegou nessa condição de insatisfação do dia para a noite, ela também foi um processo, né? Não foi, você não chegou em casa com seu filho no braço e falou assim, ai, meu Deus, e agora? Eu não aguento mais a minha vida no corporativo. Não foi isso. Não. Então, da mesma forma que é um processo até a gente entender que a vida que a gente está levando não é exatamente a que a gente gostaria de viver, também é um processo para construir a vida que a gente quer viver e passar a vivê-la. E a gente chega nesse ponto, né? Hoje, passado esse processo, passado esses 4 anos, nascida Malu, que é a sua caçula, que está com 3 anos agora, você saiu do mercado corporativo, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, e entrou numa condição em que você tem mais autonomia do seu tempo, mais liberdade, e consegue fazer um trabalho similar àquele que você fazia antes e que você falava, mas eu só sei fazer isso, e não enxergava uma forma de fazer diferente se não fosse via o mundo corporativo, né? Então, conta essa guinada. Assim, durante esses 4 anos, como eu falei, eu fui para o meu processo de autoconhecimento. Então, eu busquei uma mentora, né? Uma pessoa que pudesse me acompanhar. E aí, a gente, durante esse processo de mentoria, viu muitas possibilidades, né? Então, a possibilidade de eu ter meu próprio negócio. Então, a gente estava vendo lá as minhas competências, as minhas habilidades, o que a gente poderia fazer. Então, eu comecei a fazer algumas coisas dentro da área digital para eu começar a ter essa autonomia. E mesmo assim, aquilo não estava funcionando para mim. E aí, por isso que é importante a gente, né, buscar ajuda. Né? No meu caso, teve terapia, teve mentoria, teve um acompanhamento que falasse, cara,
tenta por aqui, vamos olhar juntas, vamos fazer o teste. Funcionou até aqui. Então, até aqui funcionou. Daqui para cá não está funcionando mais. Então, vamos mudar. Vamos tentar isso daqui. Então, esse acompanhamento, para mim, foi essencial. Até eu entender, que foi o que você falou, o que eu já sabia fazer se encaixava muito bem em uma atividade que não precisava ser no mundo, né, no mundo privado, né, num corporativo, em algo que me demandasse 9 horas, 13, 15 horas de trabalho. Né? Eu lembro que eu falava, gente, eu só quero levar meu filho na escola e buscar ele na escola. Eu quero isso. Eu posso até assim, trabalhar, mas eu quero levar ele na escola e buscar eles na escola. Que eu não tinha isso. Então, nesse processo de mentoria, a gente chegou num ponto que falei, gente, eu posso sim trabalhar e ter tempo e utilizar as habilidades e competências que eu tenho sem me ferir, né? Sem fazer algo que... porque está todo mundo colocando produto digital, então vamos colocar um produto digital, vamos fazer... E algumas isso coisas... também é uma coisa muito interessante de se falar, porque você trouxe que, num primeiro momento, o objetivo foi criar, né, ir para o digital, fazer um produto digital, todo mundo estava fazendo isso, então vamos lá, está dando certo para todo mundo, vai dar certo para mim também. E aí depois você viu que não era bem assim e que você poderia voltar a aproveitar aquelas habilidades e aquelas competências que você se formou, pós-graduou, especializou, dentro de um outro formato de trabalho. E aqui é algo que pode ser um insight muito valioso para as pessoas, para as outras pessoas, né? Para quem está aqui, para a audiência, para quem está vendo a gente. Porque não é raro a gente colocar na nossa atividade a responsabilidade da nossa insatisfação. Então, às vezes, por exemplo, vou trazer o exemplo para mim. Eu sou advogada de formação. Advogo, né? Vamos lá. Advogo ali naquela advocacia formal. Não advogo, mas é só o exemplo, né? A advocacia tradicional. E aí fico insatisfeita com essa coisa do escritório, de trabalhar, chegar muito cedo, ir embora muito tarde, trabalhar no final de semana, viajar pra caramba, não conseguir me dedicar à minha vida pessoal. Às vezes, a pessoa acha que ela tem que sair da advocacia para viver uma outra realidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente coloca na atividade a responsabilidade da nossa insatisfação. E você trouxe aqui um excelente insight e um excelente exemplo de que sim, você tentou fazer isso. Mas você retornou às origens, porque você sempre gostou daquela atividade. Você não estava gostando do modus operandi. Exato. Na verdade, aquele formato de operação não cabia mais nos teus objetivos de vida. Exato. Coube até um período, depois não cabia mais. Mas a atividade em si, você sempre gostou. E queria continuar. Mas, num primeiro momento, isso é muito desafiador, porque a gente acaba achando que a gente está insatisfeito por conta da atividade que a gente faz. E a gente se afasta, vai buscar outra coisa, que às vezes dá certo. Uhum. E às vezes a gente se descobre mesmo fazendo outras coisas, porque fez uma faculdade de veterinária, tá fadada a ser veterinário para sempre, ou engenheiro para sempre, ou advogado para sempre, ou administrador para sempre. A gente pode fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Contudo, entretanto, todavia, a guinada é uma possibilidade, mas manter a atividade numa outra forma também é uma possibilidade. Exato. Que foi o que você descobriu e está fazendo, né? Exatamente. E aí, a partir desse momento, tudo mudou. Que eu falei, cara, agora eu consigo fazer tudo que eu, gostaria de fazer e que eu não podia, né, no mercado privado. E tá tudo bem, né? Então, às vezes eu estou fazendo reunião, meus filhos estão em casa e tá tudo bem. Ou então eu deixo eles na escola, trabalho que eu preciso trabalhar, faço a reunião que eu preciso fazer e depois eu falo, gente, eu estou indo buscar meus filhos na escola. E também está tudo bem. Isso não me fere. Eu falar assim, olha, gente... Porque assim, né, eu me sentia mal, falar, olha,
eu preciso ir embora porque eu tenho que pegar meu filho na creche. A reunião acontecendo lá, naquela mesa enorme, todo mundo acontecendo. Eu preciso ir, que eu tenho que buscar. Aí, assim, você se sente culpada de você ir embora. Porque Aquilo é um problema. É um problema. E hoje eu não sinto isso, sabe? Hoje trabalho final de semana, trabalho à noite, de manhã. Mas aí eu trabalho no final de semana, mas eu tenho uma segunda-feira livre, eu tenho uma terça-feira livre, eu consigo parar e falar, olha, eu preciso buscar meus filhos no trabalho e está tudo bem. E aí eu entrego o que eu preciso entregar e também está tudo bem. E essa tua fala, ela também... vou usar um exemplo nosso, a gente trabalha juntas, né? Nós somos sócias num projeto. E é importante a gente reconhecer as fases, né? Por que eu estou falando isso? Da gente entender o que é uma insatisfação de um processo inteiro e o que é só uma fase. Volto a repetir, a gente trabalha juntas num processo e no episódio anterior eu falei para vocês que a Elaine fez parte da rede de apoio para que eu conseguisse passar pelo processo de candidatura, de candidata a uma das cadeiras da Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, né, como vereadora. Eu não ganhei a eleição, mas o processo e o aprendizado ficou, o que já coloca a gente à frente para próximas e futuras disputas, se esse for o nosso objetivo. Se a gente tiver interesse, agora está muito cedo para pensar a respeito disso. Mas, durante o período eleitoral, por exemplo, a lógica de buscar as crianças na escola, ter um contato maior com as crianças... durante um período não aconteceu, porque não dava. E reconhecer que isso é só um período, que isso tem prazo para começar, que isso tem prazo para acabar, também é algo que é importante, demonstra maturidade, demonstra comprometimento com os nossos objetivos e reconhecer o que é temporário e o que é permanente é fundamental para a gente tomar boas decisões. Exato. Né? Porque a vida, infelizmente ou felizmente, ela não é um mar calmo o tempo inteiro. E, às vezes, a gente vai precisar se desafiar. Então, não é sobre bater o pé, igual eu falo muito, né? Que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Então, não é sobre bater o pé igual uma criança mimada e falar assim, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, porque eu tenho meu horário, porque eu tenho a minha rotina e eu não vou fazer. Não é isso. Não é isso. Mas a gente sabe que existem muitos adultos infantilizados. Exato. Então, reconhecer o que é temporário e o que não é, e a partir disso tomar boas decisões, é fundamental para a gente poder evoluir na vida também, né? Exato. E o que você falou foi muito importante, assim. Aquele momento não me doeu como me doía antes. Uhum. Por quê? Porque eu sabia que era temporário, né? Já tinha um combinado. Então, aquilo ali, né? Tinha um momento certo, aconteceu no momento certo. Eu lembro que meu filho falava assim, quando que vai acabar? Falava, já está acabando, faltam tantos dias, faltam 5, 4. Então, assim, isso foi... E depois, assim, eu cumpri o combinado com ele. Então a gente vai ficar junto. Então, eu vou te buscar na escola. Então, eu vou te levar na escola. Então, isso também faz diferença. Mas esse processo todo, foi o que você falou, demorou um tempo. Então, não é a gente achar assim, olha, porque ela está aí, ela está super bem, para ela deve ser fácil, para ela deve ser, né? Não é isso. Eu acho que cada um passa pelo seu processo, cada um tem um jeito, né, de levar. E, volto a repetir, ter um acompanhamento foi muito, muito importante para mim, para que esse tempo ele acontecesse... para que tudo acontecesse num tempo confortável para mim, para que eu não tomasse nenhum tipo de decisão que eu pudesse me arrepender, para que eu me sentisse segura de tomar alguma ação, porque, né, nesse caso, né, minha mentora já tinha passado por aquilo, então ela falou, olha, eu fiz assim, assim, assado, tenta dessa forma, vamos seguir esse caminho, porque eu já tenho um case de sucesso aqui. Uhum. Então, vai lá, faz. E eu me sentia segura. Então, isso fez muita diferença para eu passar por esse processo. Ter um companheiro
né, que me apoiou durante todo esse processo. Ter uma rede de apoio, sabe? Meus pais que me ajudaram durante todo esse processo. Isso fez também uma grande diferença para mim, para passar por tudo isso, né? Lógico, cada realidade é uma realidade, mas o indispensável é a gente fazer o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem, né? Sim. Não paralisar, mas agir dentro das nossas possibilidades. Talvez não comparar o capítulo 10 de uma pessoa com o capítulo 1 de outra, mas o que eu posso fazer hoje com as condições que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, dentro das possibilidades que eu tenho, para alcançar os objetivos que eu estou buscando. Então, a gente vai se encaminhar para o final, para concluir esse bate-papo que eu adorei. Eu sempre adoro conversar com a Elaine, para mim é um prazer e eu admiro muito, tanto quanto mãe, quanto esposa, enquanto profissional. É uma pessoa com a qual eu me aconselho. Então, lá na Bíblia, né, o maior livro de todos os livros, não porque ele é o maior, mas porque ele é o mais reproduzido mundialmente falando, a gente tem lá que é importante a gente ter uma multidão de conselheiros, né? Ela faz parte desses meus conselheiros, então muito obrigada por isso, por fazer parte da minha vida, por fazer parte de tantos momentos importantes, por compartilhar boa parte também dos seus momentos importantes aqui com a nossa audiência. E deixa a sua mensagem final para a gente encerrar esse episódio de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu realmente não sabia, a gente falou aqui na hora. Mas, assim, eu sou muito feliz de estar passando por esse processo. Você também faz parte, né? Dessa minha história. Né? Você é minha conselheira também há mais de 20 anos aí. Não precisa falar o tempo, gente. E é isso. Eu acho que cada um tem uma realidade, cada um tem os seus valores, então isso é muito importante, você saber quais são os seus valores, saber o que te impulsiona, para que você tome as decisões que vão te fazer mais confortável, né? No meu caso, o confortável foi eu, né, mudar a forma como eu trabalhava, né? Mudar a forma como estava acontecendo, para que eu participasse mais da maternidade. Mas, para muitas pessoas, tem um valor diferente e vai utilizar isso como uma força para poder ter uma outra realidade. Então, quando eu falei aqui, eu falei da minha realidade, falei do que tem a ver com os meus valores, né? E que se não tem a ver com o seu, também está tudo bem. Eu acho que é uma visão que a gente precisa ter para que a gente não se acomode em qualquer situação que esteja incomodando, né? Que busque ajuda sim, que converse sim, para que essa situação não te adoeça. Boa. E fica o convite, né, para que aquilo que a gente não pode fazer não interfira naquilo que a gente pode fazer. Então, esse é um convite à reflexão e um convite à ação e um convite para a semana que vem você estar aqui com a gente de novo em mais um episódio do CSP Podcast. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.